Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Salve Rei dos Judeus. O texto base para o nosso estudo, Marcos capítulo 15, versos 15 a 20, que diz assim: Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam homenagem. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Esse texto vai mostrar o desdobramento do momento em que Pilatos já havia condenado Jesus à morte. Quando você pensa em tudo que Jesus já tinha sofrido anteriormente, os abusos que haviam acontecido na noite anterior, enquanto ele era julgado pelo Sinédrio na casa de Caifás, na parte da manhã ele foi julgado por Pilatos. Pilatos deu ordem para que ele fosse levado até Herodes. Herodes o julgou, não viu também nele culpa alguma, mas mesmo assim mandou que ele fosse açoitado e levado de volta para Pilatos. Pilatos o condenou, mandou que ele fosse açoitado novamente. Os açoites eram feitos com chicotes à base de couro cru. Nas pontas desse mesmo chicote eram colocados pedaços de ossos, pedaços de ferro, pregos, pedaços de vidro, enfim. Quando o chicote era arrojado sobre as costas do prisioneiro, penetrava na carne. Quando era puxado de volta, pedaços de carne eram arrancados. Eram dadas sempre 40 chibatadas menos uma, que era o golpe de misericórdia. Então, 39 chibatadas. Um prisioneiro não era capaz de aguentar mais do que isso. Jesus passa por toda essa humilhação. Agora ele vai ser colocado nas mãos dos soldados, que vão colocar uma túnica velha, provavelmente uma túnica que tinha sido usada por Pilatos. Vão colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ninguém havia pedido que eles fizessem isso. Mas a tropa, como é aqui mencionado, que era um grupo de aproximadamente 200 a 600 soldados que ficavam ali na prisão, que havia sido construída ali em Jerusalém, na prisão Antônia, ali em Jerusalém. Jesus vai permanecer naquele mesmo lugar e vai passar por mais humilhações. Aqui existe uma ironia, porque esse grupo de soldados vai se curvar diante de Jesus, vai dizer salve rei dos judeus. É claro que isso tudo para eles não passa de um jogo. Eles estão ironizando a acusação que foi feita contra Jesus. Apesar de estar sendo dito como ironia, aqui é que entra a questão. Jesus realmente era rei, não apenas dos judeus, mas deles mesmos. Ele era o Filho de Deus, era o Criador de mundos. E agora, diante daquele grupo de soldados, ele é ironizado. Eles se ajoelham diante dele. Provavelmente a saudação que eles fazem com eles, salve rei dos judeus, fosse a mesma saudação que eles prestavam ao imperador romano, salve, ou ave César, salve César. Provavelmente eles estavam dizendo salve rei dos judeus, como a própria saudação que eles costumeiramente faziam em relação ao imperador. Realmente para eles aquilo não passava de um jogo, de uma ironia. Mas Jesus verdadeiramente era o rei dos judeus. E não apenas dos judeus, mas deles também. É interessante que os soldados, eles zombaram de Jesus, bateram na sua cabeça com um caniço, cuspiram nele, colocaram-se de joelhos em falsa homenagem. E essas três ações são expressas no original grego com o tempo verbal imperfeito. Nesse cenário, esse tempo expressa a ideia de ação repetitiva, ou seja, eles continuavam a espancá-lo, continuavam a cuspir nele,
continuavam a ajoelhar-se diante dele em falsa homenagem. E enquanto isso, Jesus estava em completo silêncio. Os judeus, no entanto, acabavam abominando a própria questão da nudez pública. Normalmente, quando um soldado ou quando um grupo de soldados iria fazer a execução de um prisioneiro, eles colocavam a cruz sobre os ombros dele, pelo menos a parte horizontal, que era colocada em cima dos seus braços, para que ele pudesse carregar esse pedaço de madeira até o local da execução. Isso era feito pelo prisioneiro completamente nu, para expor as próprias costas laceradas. Jesus estava banhado em sangue, até porque não apenas os ferimentos das costas, mas também da coroa de espinhos que havia sido colocado na sua cabeça. O sangue havia jorrado pelo seu corpo, banhado o seu corpo. O sangue agora já meio seco. Era uma visão realmente repulsiva. Mas como os judeus abominavam a nudez pública, o texto vai mencionar que eles pegaram removeram o manto púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus no lugar. O que significa que Jesus não foi levado completamente nu até o local da execução. Mas foi, sem sombra de dúvida, uma situação que colocou, que expôs o próprio Jesus. A Bíblia vai mencionar que Cristo Jesus, em sua vinda, vai trazer a juízo todas as pessoas e todas as ações, inclusive essas. Esses indivíduos que trataram de forma tão leviana e tão rude a Cristo Jesus, o verão, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo das nuvens dos céus. E isso vai trazer para eles um horror e vergonha eternos. De qualquer forma, hoje em dia somos chamados por Deus para viver uma experiência forte com Cristo Jesus. Somos chamados para nos colocar diante dele e viver uma experiência de total entrega a ele. Cristo Jesus é o nosso Rei. Cada vez que rejeitamos a Jesus ou que deixamos de reconhecê-lo publicamente como nosso Rei, nós estamos, de alguma forma, agindo como esses soldados, ridicularizando quem Jesus é. Um rei só pode ser tratado em sua majestade. Por isso, hoje eu te desafio a abrir o coração para ele e render a ele a homenagem que lhe é devida como o Rei e Senhor da sua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que Cristo Jesus é o Rei, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Ajuda-nos a podermos reconhecê-lo como tal em nossa vida. Colocamos diante do Senhor cada pedido, cada necessidade que temos no coração e pedimos. Responde de acordo com a tua vontade. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?